Bom, na aula de hoje você vai aprender qual é o procedimento na prática. Aí eu tô mostrando pra vocês, é um pump esfumador, tem um dedinho de shampoo anti-resíduo e o resto é completado com água filtrada, tá? Aí a gente vai vir com um pincel fofinho para fazer essa higienização. É interessante que nesse momento você faça a higienização correta, deixa esse fio bem limpinho, enxágua depois bastante esse shampoo para não deixar nenhum resíduo, pra gente poder vir com o primer, pra ter uma retenção boa, tá? Lembrando que se a cliente vier com maquiagem, se tiver com extensão de cílios, a gente vai precisar fazer uma remoção para depois fazer uma aplicação nova. Lembrando que maquiagem não é permitido com quem tem extensão de cílios, tá? Por causa do risco de Demodex, né? Isso vocês já aprenderam. Tem na apostila para vocês darem uma olhada. Aí a gente vai higienizando bastante, certificando que tá tudo bem limpinho. Esse pincel é um pincel fofinho, próprio para higienização de extensão de cílios, tá? Aí a gente vai higienizando o outro lado. É interessante vocês higienizarem bastante a pálpebra e embaixo dos olhos também. Por quê? Por causa da oleosidade, né, gente? Então, para não descer essa oleosidade pro rostinho dela, pros cílios dela. Então, é importante a gente higienizar todo esse campo que a gente vai trabalhar com ele, para não ter certeza que não tem nenhuma sujidade, nenhuma poluição que vá atrapalhar a retenção desses cílios, tá? Aí eu venho limpando. Aí eu tô usando um papel higiênico, mas aí vocês podem usar papel toalha, lencinho de papel, o que vocês acharem melhor. Te vem tirando todo esse excesso de shampoo. O shampoo anti-resíduo é shampoo anti-resíduo para cabelo mesmo, tá? O que eu tava usando é um shampoo detox da Monange. É só um dedinho e o resto você completa de água. Não arde o olho da cliente, vocês podem ver, ó, que ela não tá sentindo ardência. E o bom é que limpa profundamente esse fio. Então, esse fio vai ficar bem alcalino, tá? E aí, pra home care, vocês indicam um shampoo Dove, que tem algum componente hidratante, porque nessa hora de aplicação de extensão de cílios, a gente usa pH 7, né? pH 7, 8, são pHs altos, né? Então, esse fio vai ficar alcalino. Então, para não ter quebra desse fio natural, a gente entra com um shampoo hidratante para home care. Eu indico Dove por quê? Porque é mais hidratante, né, gente? Mas aí vocês podem ver qualquer outro shampoozinho que tenha um componente hidratante, tá? Então, algum olhinho de rícino, alguma coisa, tá? Na composição, tá? Não coloque por cima. Pra ter uma hidratação desse fio, pra não ter queda desse fio. Aí eu tô secando, né, com um secadorzinho, auxílio de uma escovinha. Por quê? Porque se esse fio natural tiver algum solto, alguma coisa, aí já vai sair, tá? Porque se a gente não pentear, não tirar qualquer fio que esteja solto, igual o cabelo quando cai no banho, sabe? Se a gente não tirar nesse momento, depois vai cair o fã que for colado nesse fio. E aí a cliente vai achar que tá caindo os cílios dela, tá? Então, esse momento é pra gente tirar qualquer fiozinho dela que esteja solto. Se por um acaso tiver, se não tiver, aí tudo bem, mas a gente precisa ter a certeza. Tô mostrando pra vocês, ó. Ventiladorzinho, acho que eu paguei R$27, é bem baratinho e é muito importante, ajuda muito a gente nesse processo, pra agilizar nosso tempo. Aí, ó, tava tirando o fio, tava solto.
Agora eu venho com o pad. Esse é um pad em gel. A gente vem colocando, isolando os fios inferiores da nossa modelo aí. A gente vai pedir para ela olhar bem para cima, pra gente poder encaixar perfeitamente. Tem que tomar cuidado nessa hora pro pad, depois que você fizer toda a preparação, pergunta para sua cliente se tá incomodando. Se não tiver incomodando, aí se incomodar, a gente arruma. Pra esse pad não ficar entrando em contato com os olhos dela. Por quê? Nosso olho é muito sensível. E esse pad é um pad em gel. Ele é bem molinho, mas mesmo que seja molinho, irrita o olho da nossa cliente. E aí vai criar uma ceratite, que é uma lesão na córnea dela, e vai ficar incomodando. Incomoda, fica ardendo, fica vermelho, doendo o olho dela. Então, a gente toma cuidado para não entrar dentro do olho do nosso cliente. Aí, eu tava arrumando uns fiozinhos com a pinça, né, de precisão. Tava arrumando alguns fiozinhos pra dentro do pad que tinha saído pra fora. No final, vai ter também uma hora que eu vou tirar um pelinho que tava embaixo do olho dela, do fio inferior, que colocou o fio superior. E aí, eu dei uma puxadinha com a pinça, assim, pra descolar. Então, nessa hora que a gente usa a pinça pra ajustar os fios que estavam tava solto do pad e os fios que estavam colados, a gente tem que tomar cuidado para essa pinça não entrar no olho do nosso cliente, porque senão vai perfurar o olho dela, então a gente tem que tomar muito cuidado. Aí eu tô fazendo o mapping. O mapping é interessante você fazer com no mínimo 4 numerações, de 4 a 5 no mínimo, tá? Aí a gente tá fazendo um mapeamento gatinho. Então, a gente começou do 14, 13, 12, 11. Mostrei pra vocês a canetinha. Isso aí que eu tô mostrando pra vocês é um primer. Esse primer é da Cherry. O pH dele é um 7, que é um pH ótimo pra trabalhar com fio. Porque de pH 8 até vai. Agora, de pH 9, a gente não usa, porque esse fio vai ressecar e vai quebrar, porque o pH é muito ácido para esse fio, tá? Então, no mínimo 8, 7, por aí. Vem com auxílio de cotonete, aplicando nos fios. Então, a gente aplica em todos os fios. Nessa hora, se vocês quiserem usar o microbrush, vocês também podem usar, tá? Fiquem à vontade. Então, aí agora a gente vai usar a nossa fita. A fita que eu uso é uma fita crepe, numa largura que não é muito grossa. Mas se vocês quiserem usar micropore, aquela fita japonesa, aí fica ao critério de vocês, tá? Mas, como eu atendo muito, vai, tipo, um rolo de fita japonesa por dia. Então, eu auxilio pela fita crepe. Além de ser uma fita ótima, não tem nenhum tipo de produto que tenha, né, como dar reação ao nosso cliente. Então, eu uso a fita crepe mesmo. Aí, a gente vem puxando a pálpebra dessa cliente para poder ter uma visualização melhor desse fio. Porque a gente precisa fazer o distanciamento da raiz correto. Aí eu venho cortando para pôr do outro lado. É importante nessa hora vocês usarem um espelhinho. Pode ser aqueles de dentista, sabe? Ou um espelhinho pequeno. Para vocês darem uma olhada se esse olho desse cliente vai ficar aberto, tá? Vocês vão ver que eu vou arrumar várias vezes, porque
o olho dessa cliente precisa estar fechado, não pode estar aberto, porque senão o fume da cola, que é o gás da cola, vai irritar o olho dessa cliente. O gás da cola causa um ressecamento da córnea, e aí ele pode ressecar essa córnea e vai irritar, tá? Então vai ficar lacrimejando, vai ficar ardendo. Ressecamento da córnea também gera arranhões. Então, tomem cuidado, não deixe o olho dessa cliente aberto. A complicação mais comum que tem é o do fume da cola, que o olho fica bem irritado, vermelho, ardendo. Aí eu fiz um rolinho com fita e coloquei o pad pra gente poder pingar nosso adesivo. A gente tá fazendo dessa maneira, tem gente que faz com batoque no dedinho, tem gente que faz com a pedra jade, com a fitinha em cima. Aí, desse jeito, eu faço assim, porque fica tudo muito perto dos olhos. Aí, não tem risco da cola cair no olho da cliente, não tem. Não se preocupem. Dessa maneira, a gente consegue ficar próximo aos cílios dessa cliente. Então, a nossa agilidade vai ser mais fácil e a gente não vai correr o risco de ter uma falsa colagem, porque as colas geralmente são de meio a 2 segundos de curagem. Então, da gente tirar da pedra jade até chegar no olho dessa cliente, a cola já secou e vai dar falsa colagem. Então, assim, próximo do rostinho dela, a gente consegue fazer que fique mais fácil e que não dê falsa colagem, tá? Agora, a gente vai vir com o Vidizic. Vocês viram que eu já coloquei a primeira numeração aqui na testinha dela. Aí, a gente vai vir com um Vidizic em gel. O que é Vidizic em gel, Luísa? É um colírio espesso em formato de gel, ó. Tô mostrando pra vocês. Vou utilizar ele com um microbrush, tá? A gente vai colocar no olhinho dessa cliente. Esse é um colírio em gel espesso. Ele protege justamente do fume da cola. Tem cliente que dorme, né? Inevitável. Tem cliente que dorme e abre o olho um pouquinho, né? Então, nessas horas que elas abrem o olho, o fume da cola vai entrar em contato com a pomada, com o gelzinho, com o Vidizic em gel, e não com a córnea. Então, ele não vai deixar o olho da sua cliente vermelho, aqueles olhos super vermelhos quando termina o procedimento. Esse olho não vai ficar irritado, não vai ficar ressecado, não vai nada. Ele é um colírio lubrificante espesso em formato em gel. É apenas um lubrificante. Ele não tem nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de coisa que aumenta, que diminui a vermelhidão. Ó, tô mostrando o espelhinho pra vocês, que eu vou analisar se esse olho dessa cliente tá aberto. E muita gente, elas pingam colírios que falam que vai deixar que não deixa o olho vermelho, que tira a vermelhidão na hora, enfim, e não pode, gente, porque tem muitos lubrificantes, muitos colírios que tem componentes que vai baixar a pressão desse olho, e também tem colírios que causam glaucoma. Então, o indicado é não usar colírio, tá? Não usem nenhum tipo de colírio nos olhos da sua cliente, nem que seja só lubrificante, tá? Colírio você peça para ela usar em casa, indicado pelo oftalmologista dela. Aí, como a gente tá usando uma pomada, não causa nenhum perigo para os olhinhos dela, tá? Aí eu tô usando a cola, minha cola é Elite HS10, tá? Tem a HS16, mas eu uso a HS10. Eu mostrei pra vocês agitando para os lados, né? É muito importante, porque se a gente agitar para cima essa cola, ó, que eu tô chacoalhando pro lado. Se a gente chacoalhar essa cola pra cima, essa cola, ela vai ficar batendo no bico da cola, na tampa da cola, e vai entupir. Se por um acaso sua cola entupir, você pega uma pinça de isolamento que você não utilize, e aí você desentope a sua cola, né? Aperta pra dentro, roda e puxa a cola ressecada que tá lá dentro. Aí a minha pinça de precisão, essa minha pinça é da Nagaraco 01.
número 01. Pinça, gente, é uma coisa que você vai ter que testar. A minha pinça de isolamento é uma pinça reta, ó. Tô mostrando pra vocês, é uma pinça reta. Essa não tem numeração, tá? A gente tem pinça reta pra isolamento, a gente tem pinça golfinho. Então, vocês vão ter que comprar uma de cada e testando em qual que vocês se adaptam melhor, tá? Agora, vamos pro isolamento. Aí eu tô fazendo um fanzinho. Na oficina de treino, vocês vão aprender a fazer esse fanzinho direitinho. Então, aí a gente pinga na cola e faz esse isolamento com a pinça. E aí a gente acopla esse fio. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa, isolamento. Tem o isolamento na fita, que eu vou mostrar pra vocês já já. Tem o isolamento na fita, onde a gente pega a fita para isolar o canto desses cílios, para encher uma visualização melhor desse fio. E também tem o isolamento na pinça. A gente pode utilizar o dedo para ajudar a puxar os fios para cá. Vocês vão ver que eu vou fazer isso. E a gente abre, a gente vai com a pinça fechadinha. A hora que chegar nos cílios, a gente vai abrir essa pinça completamente para poder ter esse isolamento. A gotinha de cola, é interessante que vocês estão vendo que eu afundo o fanzinho até a metade dele. Por quê? Se esse fio ficar com adesivo apenas na pontinha, vai dar falsa colagem, tá? Então, o segredo da retenção é você pegar e colocar o adesivo pelo menos na metade desses cílios, desse fanzinho, pra gente acoplar na metade do fio dela natural. Esse que é o segredo. Agora, o distanciamento da raiz. É interessante que o distanciamento da raiz seja de pelo menos 1 milímetro da raiz, tá? Não pode encostar na pálpebra, não pode, de jeito nenhum. E nessa hora, vocês têm que fazer o distanciamento da raiz todos iguais. Então, você vai fazer um distanciamento da raiz, acoplou. No próximo fio, você vai acoplar do mesmo tamanho ou mais parecido possível do outro fanzinho que você tinha acoplado, tá? É interessante fazer essa acoplagem todos do mesmo tamanho. Lógico, perfeitamente não vai ficar, porque é um trabalho manual. Mas a gente tenta fazer o mais certinho possível, tá? Na prática, depois que vocês pegarem prática, vocês vão ver que é super fácil de fazer, tá? Mas como é novo, é coisa nova, então é diferente, então requer um pouquinho de treino, mas vocês vão ver que é super tranquilo de fazer. Tem que tomar cuidado para quê? Para esse fanzinho não colar no outro. O fã é feito com pouca quantidade, pouco fio, e aí a gente faz esse isolamento e essa acoplagem, tá? Então, tem que tomar cuidado para um fanzinho não grudar no outro. E também é interessante que vocês prestem atenção no adesivo de vocês. Porque esse adesivo precisa estar totalmente líquido. A partir do momento que ele fica mais grossinho, mais pegajoso, começa a formar teia a hora que você puxa esse fã, ele vai dar falsa colagem. Então, assim que começar a engrossar, você limpa o padzinho ali com cotonete, tira aquele removedor, aquela cola, perdão. E aí, você pinga um adesivo novo pra não ter falsa colagem, tá? Se a gente fizer com cola grossa, né, com a cola mais grossa, vai ter falsa colagem. Esse fio vai durar no máximo 4 dias e depois ele vai cair. Aí, a gente pega o fanzinho, mergulha na cola, isola e acopla, tá? A gente não pode ficar demorando muito pra acoplar, porque senão também vai dar falsa colagem. Então, aí observa, ó, eu tiro da colinha ali, isolo e já colo, ó.
colo, acoplo, seguro um pouquinho e aí eu solto, ok? Nessa hora, vocês podem usar o isolamento na fita, tá? É que nesse cantinho interno, eu prefiro... Cantinho externo, eu prefiro fazer sem a fita, mas vocês podem colocar a fita. Vocês vão pegar a fita, vão cortar ela ao meio, do mesmo jeito que eu fiz, pra colocar nas pálpebras. E aí, a gente cola, a gente puxa esse fiozinho e prende ele, a extensão, né? Pra gente poder ter aquela visualização melhor do fio. Também vocês podem fazer em camadas. Gente, assim, na extensão de cílios, o certo que não pode faltar é Vidizic, que vai proteger o olho dessa cliente, distanciamento da raiz, a cola molinha, certinho, líquida e isolamento. Agora, de resto, não tem erro. Vocês podem fazer isolamento camada, isolamento na fita, só isolamento só na pinça. Vocês podem fazer mapping com 20 números se vocês quiserem, no mínimo 4, para ter um acabamento bom. Então, vai de você utilizar as técnicas, tá? Nosso canal do YouTube eu mostro para vocês milhares de técnicas sobre o procedimento, também sobre gestão de empresa. Então, vocês vão poder aprender lá sobre isso. Mas eu tô mostrando para vocês o jeito que foi mais fácil para eu aprender, né? Lembrando que se a sua cliente tiver hipertensão ou se ela for mais gordinha, que a gente precisa isolar esse fio, acoplar esse fio de 2 a 3 milímetros da raiz. Ao invés de a gente fazer 1 milímetro, a gente faz de 2 a 3. Por quê? Porque como ela tem hipertensão ou ela é mais gordinha, com hipertensão a gente tem retenção de líquido, ou seja, tem a tendência em ficar mais inchado. E se a pessoa for mais gordinha ou japonesa, tem a pálpebra mais caída, tá? Então, para esse fio depois não ficar incomodando ela, porque a cola vai cristalizar e vai ficar durinha, então, para não ficar cutucando a pálpebra dela, que a pálpebra vai inchar, e se ficar cutucando, vai cada vez inchando cada vez mais, então a gente faz de 2 a 3 milímetros. Por quê? Por mais que tenha essa retenção de líquido, que essa cliente fique mais inchada, a extensão de cílios não vai ficar incomodando ela. Então, é interessante que a gente tenha esse cuidado, que a gente preste atenção, tá? Aí, nessa hora, vocês podem perceber que grudou um fanzinho no outro. E aí, ó, eu puxei cada ladinho com uma pinça devagarzinho. E aí, eu descolei, tá? Porque se deixar colado, esse fio vai ficar doendo no nosso cliente, vai ficar machucando e vai inchar o olho dela. Então, a gente toma esse cuidado pra não deixar colado, pra não ter o risco de machucar o olho dessa cliente, tá? O Vidizic, a gente pode passar ele de a cada 1 hora, tá? Principalmente no começo, onde demora um pouco mais, a gente pode utilizar ele a cada 1 hora. Aí eu dei uma leve acelerada no vídeo, para vocês não ficarem cansadas. E é interessante o canto inferior, gente, a gente faça com, no mínimo, tamanho 11, tá? 11, 10, 9, 8 ou 7, tamanhos pequenos. Por quê? Primeiro que esse fio aí do cantinho, ele é frágil, ele é mais fininho e menor, então ele não aguenta um fio grande. E também por causa do acabamento, tá? O que dá o acabamento de extensão de cílios bem feita, que fica certinho,
é o distanciamento da raiz. Então, o distanciamento da raiz tem que ser o mais próximo possível, o mais parecido possível do outro. E a grossura do fã também tem que ser a mesma de cada olho. É interessante que vocês não precisam ficar contando fios pro fã. Vocês pegam uma quantidade no olhômetro que vocês acham que é igual e aí você vai fazendo esse fã, tá? Que muitas profissionais falam que fio de volume russo é até 8 fios. Gente, a gente não tem tempo na hora do procedimento, ainda mais em dias cheios de atendimento. Então, não tem como ficar contando fã por fã. Então, aí eu tô limpando, ó, como eu expliquei pra vocês, que o adesivo já ficou mais grosso. Então, lembrando sempre, toda vez que você for pingar esse adesivo, você chacoalhe ele para todos os componentes se misturarem, tá? Então, ficou grosso, limpou com o cotonete, pingou uma gota nova, tá?
Pronto, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a finalização desses cílios, tá? Então, aí a gente vai analisar se tem algum fio inferior grudado com o superior. Se tiver, a gente vai fazer a remoçãozinha, o descolamento com a pinça, do jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Ver se tá tudo certo, se tem algum fio da extensão grudado no pad. Se tiver, a gente também vai fazer esse descolamento, puxando ele pra cima, né? Aí a gente vem tirando as fitinhas, tirando o pad, a hora que elas mais gostam, a hora que tira o pad. Ó, analisa, vê se tá grudadinho, se não tá, ó. Aí tava, ó, eu tava descolando, tal. Analisa, tudo certinho. Se tá faltando, viu em algum canto. Se tem um lado mais cheio do que o outro. Tudo isso a gente tem que analisar antes das clientes levantar, tá? Viu que tá tudo certo? Aí a gente vai fazer toda a remoção da fita. E aí a gente vem com o finalizador da Cherry. Se vocês forem fazer o nosso... Se vocês forem usar o nosso kit da Cherry, então a gente vai usar o finalizador, tá? A gente vai passando tudo certinho, vendo se tá indo em todos os fios, pra ter certeza que esse fio vai durar, tá? As primeiras 24 horas da sua cliente, ela não pode molhar. Interessante especificar isso, para que esse fio, esse adesivo, ele seque, tá? Nosso adesivo tem a duração de secagem de 24 horas, então ela só pode molhar esse fio depois das 24 horas. A gente vem com o secador, essa hora, gente, não tenha pressa, tá? Seca bastante pro olho dessa cliente não ficar ardendo depois. Enquanto tá secando aí, você vai dando uma organizada no seu carrinho, guardando as coisas. A gente vai penteando pra ver se não tem nenhum fã que tá descolando, pra não cair com essa cliente na rua. Porque aí ela vai achar que tá caindo, que seus cílios não duram. Então, aí a gente vai pentear até pra alinhar tudo certinho. E assim que ficou, olha que maravilhoso! Perfeito, esse é um volume russo, com um mapping do 14 ao 11, na curvatura de espessura 0,07.